Hora da Prosa. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto. Se você ainda não é um inscrito no canal, aproveite, se inscreva, curta, comente, compartilhe e aperte aí o sininho para receber as nossas notificações. Assim a plataforma vai entender que temos relevância e vai nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Nosso convidado de hoje traz um assunto muito importante. Ele traz aí um compilado, um levantamento de um estudo apresentado recentemente, na verdade uma análise das ocorrências aeronáuticas na aviação agrícola brasileira, para a gente entender tudo isso, né? Então ele vai explicar para a gente. Olá Júnior, tudo bem? Mas muito feliz com a sua participação aqui hoje. Tudo bem, Cláudio? Um prazer estar junto contigo mais uma vez no programa Campo Aberto. Tantos assuntos importantes a gente já vem tratando nesse programa, que é uma referência na aviação agrícola já há muitos anos, né? Eu lembro de 2018, 2019, começar os primeiros programas, as coberturas que você fez no nosso congresso, sempre muito bom poder estar aqui contigo. Claro, gostaria de estar falando um assunto um pouco melhor, mas temos que abordar esses assuntos também, né, porque fazem parte aí do nosso setor aeroagrícola. Exatamente. Agora, Júnior, você vai trazer esse compilado para a gente, esses números para a gente, mas eu acho fundamental entender tudo isso, né? Entrar em todo nesse estudo e buscar ali dentro as informações que realmente fazem com que a gente entenda o que está acontecendo, o que aconteceu, como aconteceu, e mostrar no raio-x de tudo isso, né? Exatamente. Cláudio, eu começo falando que a aviação geral está passando por um momento desafiador. Nesse estudo a gente traz os últimos 5 anos de ocorrências aeronáuticas, e aqui é importante separar o que é ocorrência aeronáutica. Dentro da ocorrência aeronáutica nós temos incidentes graves e acidentes. Acidente é onde tem perda, lesão, perda da aeronave, o mais agressivo são os acidentes. Incidente grave é um pouco diferente, seria falha de motor em voo, aproximação perigosa entre aeronaves, manobras de emergência para evitar colisão, e incidentes seriam pequenos desvios de rota, né, que a gente chama, algum dano estrutural, mas o acidente tem morte ou lesão grave de pessoas, é o mais agressivo. E o número de ocorrências que contempla esses 3 tipos de ocorrências passaram de 510 ocorrências em 2020 para 2.669 em 2024 na aviação geral. Então nós estamos falando de um crescimento absurdo. Muito grande. De 510 para 2.669 ocorrências. Eu não conheço os anos anteriores, mas a aviação geral ela está com um desafio muito grande em relação ao tema segurança operacional. A aviação agrícola, em 2020, apareceu com 69 ocorrências. Em 2024, 76 ocorrências. Portanto, aumentou, não tanto quanto a geral, mas aumentou também o número de ocorrências. O que representa isso em percentual? Porque a aviação geral subiu muito o número de ocorrências, nós representávamos 13% das ocorrências. Hoje representamos 2,8% das ocorrências. Então, para nós começar o diálogo aqui, e principalmente para entender a diferença entre ocorrência e fatalidade, o número de ocorrências ele não é alto na aviação agrícola como na geral. Ele não cresceu tanto como na geral. A geral realmente saiu fora do controle. Aviação comercial, aviação privada, entra todas as aviações aí do Brasil. Agora, depois nós vamos falar sobre fatalidades, né? Mas as ocorrências cresceram muito. E aí nós temos o acidente, né? Que aí é o mais grave, que talvez seja aí um momento importante para a gente abordar. Que tanto a geral quanto a agrícola cresceu. Passou a geral de 144 para 175. Acidentes com lesão. Com perda estrutural, com perda de aeronave. E o agrícola passou de 40 para 56. Ele fica ali na casa de 27 a 32% da aviação geral. O que nos diz esses dados, Cláudio? Que tem aumentado o número de aviões no Brasil e com ele também os acidentes. Então esse é o primeiro ponto. Tem aumentado com o número de aviões no Brasil, o número de acidentes também. Agora,
Esses pontos, claro, que se divide nos estados, né? Tem estado que tem mais, tem estado que tem menos, né? Estados da União mesmo, né? Pelo número de aeronaves, que daí você sabe, também nós já falamos sobre frota em relação a isso, que é uma outra questão aí que podemos abordar também, né, nesse caso. Bom, os estados que se destacam, obviamente, é o Mato Grosso. Ele, no ano passado, teve nos anos de 2020 a 2024, tiveram 68 ocorrências no Mato Grosso, 45 no Rio Grande do Sul, 40 em Goiás, 36 em São Paulo. Ele está exatamente como é a frota, Cláudio. 27% da frota está no Mato Grosso, 68, é o maior. Depois vem Rio Grande do Sul, 14% da frota, 45 ocorrências. Depois, 11% da frota em Goiás, 40 ocorrências. E assim São Paulo. Está na sequência exata. Agora vem Minas Gerais. Minas Gerais não está em quinta posição. Então, Minas Gerais começa a se destacar em quantidade de ocorrências. Outro ponto importante aqui é que nos 5 anos anteriores, nós tivemos ocorrências Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. 2024, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo. Opa, São Paulo pulou. São Paulo estava em 4º lugar em ocorrências nos últimos 5 anos, mas ano passado pulou para 3º. Então, quer dizer, já temos 2 estados, Minas Gerais e São Paulo. Temos que olhar que estão se destacando aí. 2 estados têm muita cana. Sim. Então, já subentende-se que nós temos que dar atenção para quem aplica em cana também. Nosso material de divulgação está sendo voltado para esses pontos. Minas Gerais, São Paulo, cana-de-açúcar. Agora, isso nós estamos falando só de estados da União, né? Vamos falar um pouquinho sobre fabricantes. Tá? Ocorrências que ocorrem com fabricantes. Primeiro, Ipanema. Os Ipanemas representam hoje 53% da frota brasileira, o que mais representa. 43 ocorrências em 2024, só de Ipanema. E 13 ocorrências Air Tractor, que está em segundo lugar na frota. Só que a distância, veja comigo aqui, Embraer 43, Air Tractor 13, tem uma distância. Agora, em relação à frota, Embraer 53, Air Tractor 25, tem metade. Então, quer dizer, a proporcionalidade não foi a mesma em relação à frota. Nós tivemos mais acidentes com aeronaves Embraer. Então, já nessas 2 colocações, a gente já tem que alertar. São Paulo e Minas Gerais temos que ficar de olho, e nós temos que ficar de olho em quem voa com Ipanema. E aí surge muita discussão nessa questão em relação mas quem voa Ipanema, geralmente quem está começando, não conhece turbo ainda. Quem vai para turbo é mais experiente, né? Dificilmente alguém vai direto começar o trabalho no turbo, ele vai no Ipanema e depois para o turbo. Sim. De fato, isso acontece, sim, mas não podemos dizer que esse é o ponto específico, né? Bom, em relação às fases de voo, Cláudio, de 2020 a 2024, a maioria das ocorrências aconteceram na manobra, que é o famoso balão. É o balão, a curva reversora. E também decolagem. Então, nós temos aqui manobra, decolagem, voo a baixa altura. Manobra e decolagem são os grandes vilões das ocorrências. Lembrando que a decolagem é crítica porque peso, são pistas improvisadas, então realmente é um fator muito preocupante. E detalhe, né, essas pistas, elas não têm a segurança de um aeroporto, de uma pista, tem cerca, enfim, ali... Ela é no campo, né, Cláudio? Ela não é asfalto, né? E essa questão da decolagem é muito importante, né? De botar o peso ideal para a aeronave, porque às vezes tem aeronave que não tem tanto motor para subir, acaba colocando mais, acaba tendo uma ocorrência ali. Pode ser um incidente, né? Não grave, nem acidente, mas já faz uma curva no final, tem que reportar o CENIPA, por isso que cai lá. Só que 2024 entrou um elemento novo. O terceiro lugar ficou o pouso. Nós não tínhamos pouso antes. Em terceiro, nós tínhamos o pouso depois. Então, quer dizer, o pouso hoje está sendo também um momento de ocorrências aeronáuticas, aeroagrícolas. Também um ponto de atenção que nos chamou a atenção. Nos fatores contribuintes, nós temos, em primeiro lugar, julgamento de pilotagem. O que é isso? É o erro de avaliação da tomada de decisão do piloto.
Então, é interpretação do piloto, inadequada na hora de voar. A maioria dos casos é a interpretação do piloto. De 2020 a 2024, 53 ocorrências foram pelo julgamento do piloto. Segundo, supervisão geral. O que é isso? É a gestão da operação. É a gestão do todo, né? Desde o planejamento operacional, vai ter uma árvore na frente da pista, tem um rio na frente da pista, na hora que ele pousa tem a dificuldade que tem uma região mais, a pista irregular. Alguém tem que falar isso, se chama gestão, né? Gestão. Depois vem planejamento de voo, que aí envolve a falta de planejamento adequado na operação de voo, a seleção de rota, análise de condição meteorológica para poder voar, e na sequência vem a aplicação de comandos. Veja que a aplicação de comando envolve literalmente o piloto. Ele tem que dar o comando certo na hora certa. A execução da manobra, o controle da aeronave de maneira adequada, o erro técnico na hora de fazer a manobra. Tem um motor? Não, tu não tem motor para fazer isso. Fechou demais achando que tinha motor, por exemplo. Não vai ter motor para isso. E acaba estolando e caindo. Então, fatores humanos, né? Julgamento de pilotagem, supervisão gerencial, planejamento de voo, aplicação de comandos. E em quinto lugar vem o que é muito falado, que é a manutenção da aeronave. Veja que está em quinto lugar. Em quinto lugar. Nós temos muito mais questões ligadas à pessoa. Que normalmente as pessoas, primeira coisa, falam, precisa ver a manutenção desses aviões. O problema não está na manutenção. O problema, né, tá longe disso. Está longe. Eu achei até que estaria mais ligado à manutenção quando comecei o trabalho, mas quando vimos ali na pesquisa, ele está em quinto lugar. Agora, em relação a fatalidades, Cláudio, foi muito citado durante esse ano passado, essas fatalidades na aviação agrícola. Vamos lá. Na aviação geral, aumentou muito, porque nós tivemos ano passado aquele acidente com a Passaredo. Sim. Então, aumentou muito as fatalidades. Mas as ocorrências também aumentaram. Então, não foi só aquele voo da Passaredo. Nós estamos tendo muitas ocorrências na aviação geral. Na aviação geral, passamos de 55 fatalidades para 153. Na aviação agrícola, em 2020, tivemos 9 fatalidades. 6 fatalidades em 21, 12 em 22, 4 em 23, 8 em 24. Então, assim, foi uma dança. Qual é a média de fatalidades na aviação agrícola? 7,8 fatalidades. Nós tivemos ano passado 8. Então, ele está praticamente dentro da média. O que impactou, Cláudio, que deu um susto no Brasil em relação aos acidentes? Número 1, 2023 nós tivemos 4. 2024 nós tivemos 8. Então, dobrou o número de mortes de um ano para o outro. E o segundo ponto, para mim é o mais importante, nós tivemos 3 mortes em dezembro. Sim. Então, acho que uma em janeiro, né? Assustou o Brasil. Assustou a aviação agrícola. Quer dizer, a Globo, a Record, a CBN, a CNN falaram de um acidente numa semana e já falaram de outro acidente na outra semana. E já falaram de um acidente na outra semana. Então, quer dizer, 3 mortes, fatalidades, assustaram demais. Fatalidade é um terror. Nunca vamos ter a meta de ter uma morte, isso não existe. A meta é 0. Né? Não estamos trabalhando aqui com metas, né? Uma média de fatalidades nos últimos 5 anos. Mas foi um susto quando aconteceram essas fatalidades. Né? E aonde ocorrem essas fatalidades? Manobra e cruzeiro. Dos 5 últimos anos aí, manobra e cruzeiro. A manobra é aquele voo lá o balão, literalmente. Nós tivemos muitas fatalidades ali. Na verdade, nos últimos 5 anos, foram 19 fatalidades só ali no balão, na manobra. Depois, em cruzeiro, mas 2024, na aproximação final, quer dizer, no pouso, nós tivemos 2 mortes, 2 fatalidades no pouso, que aí também chamou muito a atenção. Dentro dessas fatalidades, o que se atribui, né, os fatores contribuintes, julgamento de pilotagem e aplicação de comandos, e terceiro, apareceu um novo elemento chamado atitude. Faltou a atitude do piloto, faltou a atitude dele. Quer dizer, tudo aqui está ligado à decisão do piloto, no comando, na hora, não tem motor para fazer, ele acaba fazendo, a atitude dele naquele momento em lidar com a situação, julgamento de pilotagem, tudo muito ligado ao piloto agrícola naquele momento.
Em relação aos fabricantes, também o Ipanema se destaca porque tem a maior parte da frota, são 53% da frota. Entretanto, uma distância muito grande do segundo, que é a Cessna. Nós tivemos 25 fatalidades de 2020 a 2024, 25 fatalidades com Ipanemas, e 4 Cessna, 4 Air Tractor, 3 Piper e 1 Laviasa. Então, assim, realmente o Ipanema tem sido aí... tem ficado em primeiro lugar, não só pela frota maior, mas também com distância do segundo. Isso nos preocupa, obviamente. Claro que tem fatores aí gerais, não podemos afirmar que é o piloto, que é a aeronave, mas podemos afirmar que a maioria dos casos foi julgamento de pilotagem, que foi o piloto em si, né? A atitude do piloto. Nós temos aí, em relação a 24, a Embraer também se destacando com 6, o Cessna com 2. Nessas fatalidades por estado, aí chamam de novo a atenção aqui, São Paulo está se destacando. Em 2024, nós tivemos 2 fatalidades em São Paulo e 2 no Mato Grosso, quer dizer, empatou. Só que o Mato Grosso tem muito mais aviões que São Paulo. E São Paulo teve 2 fatalidades como o Mato Grosso. Então, assim, estados que estamos de olho hoje, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Maranhão, que apareceram com uma fatalidade cada. Só que Pará e Maranhão tem pouquíssimas aeronaves. Então, hoje, 4 focos do SINDAG em relação a cursos, capacitações São Paulo, Minas Gerais, Pará e Maranhão. São os estados que nós estamos olhando fortemente aí em relação à segurança operacional. E, claro, tem ações do SINDAG acontecendo para que isso possa se consolidar. Mas, basicamente, seriam essas informações, Cláudia, a respeito da segurança operacional. O SINDAG tem se movimentado com semana de segurança de voo, ofícios, enviamos para as agências todas, escolas de aviação, colocando a situação, cobrando que cada um cumpra o seu papel. Já tivemos reunião com o ANAC, há pouco agora com o diretor, que sempre nos atendeu com muita atenção, as nossas demandas. Eles também têm demandas para nós, né? Nós temos aí cartilhas que estão sendo construídas após essa semana da segurança, reuniões com associados, já tivemos para falar sobre as ocorrências aeronáuticas, e estamos buscando informação também se as empresas têm uma SGSO, se todas têm, né, que é o Sistema de Gestão da Segurança Operacional. Quer dizer, estamos fazendo o nosso papel como entidade representativa, mas tem muito a ser feito, viu, Paulo? O Júnior, acho que o importante de você compilar esses dados é você ir realmente à caça desses fatores, procurando entender e procurando saná-los, né? Uma vez que você tem essas informações em mãos, vocês acionar aí exatamente cada um, a cada setor, o que lhe compete. Agora, você me disse aí, com relação a um dos dados levantados, com relação ao cruzeiro e também manobra, enfim, isso pode estar aquele fator de distração, né? Também, preocupação, não vou nem dizer falta de foco, não é isso, mas conversando com a Joelise, um dia ela falou: olha, Cláudio, um segundo na minha aeronave são 80 e poucos metros, então eu não posso perder nem meio segundo. Então, assim, o foco também é uma preocupação. Mas acho que é muito importante esses dados que você nos trouxe aqui, e mais do que isso, é buscar né, envolver todos que fazem parte desse complexo sistema de operações extremamente importante, porque, como você mesmo disse, uma perda já é muito, é inaceitável, não é? É inaceitável. O IBRAVAG, o Instituto Brasileiro de Aviação Agrícola, está, inclusive, consolidando um trabalho junto com a ANAC para atualização de pilotos agrícolas. Essa fala da Joelise foi muito feliz, né? Um segundo dela são 80 metros. Então, assim, o piloto ele precisa estar bem fisicamente ele precisa estar bem. A questão comportamental precisa estar bem, né? Ele precisa estar pleno em relação a esse tema, e eu costumo dizer que é corpo, alma e espírito. O espírito dele tem que estar leve, ele tem que estar bom, porque voar com um desses fatores aí, pessoalmente falando, sem estar alinhado,
é muito perigoso, porque um segundo dá mais de 80 metros, né? Se ele parar um segundo para pensar na vida, um conflito familiar, não dá conflito tempo. com filho, com filha, com pai, vai gerar um acidente, né? Vai gerar a morte dele. E eu acho que a família tem um papel muito importante nisso também, né? Entender que o horário de voo é horário de voo, nada é mais importante do que a vida de um piloto, né? Do seu familiar. Então, assim, não é nada importante demais. O que é mais importante é a vida. Claro que o que a gente está falando aqui é apenas uma situação, mas como você mesmo trouxe, são várias situações, e buscar entender como é que isso, como chegamos a esses números. Mas é um trabalho louvável, Júnior, esse trabalho que é trazer informações para se buscar a segurança, né? Porque nós não podemos abrir mão dessa ferramenta em espécie alguma. A gente vê o quanto o agro é importante, a produção de alimentos ela tem que ser, a cada dia que passa, mais rápida, em maior quantidade. Nós temos um mundo inteiro para alimentar, então assim, nós precisamos de todas as ferramentas, mas a aviação agrícola ela é fundamental para que a gente possa seguir nesse norte. Eu acho que hoje, o assunto de hoje foi extremamente importante, vai ficar aqui. Você que faz parte desse setor tem um vasto conteúdo relacionado à aviação agrícola, marca aí para que você possa assistir várias vezes para procurar entender esses números, e tem também, esses dados estão disponíveis lá no site do SINDAG, né, Júnior? Então, sim, então lá no site tem um vídeo também que foi gravado no YouTube, no canal do SINDAG. Então, a gente está disponibilizando os dados por de todas as formas, porque não adianta ter o dado e não multiplicar ele, até tem que chegar no piloto. O piloto precisa entender que ele tem um papel fundamental. Falamos para o ministro da Agricultura essa semana também sobre os dados positivos do setor, né, os desafios. Temos muito preconceito para quebrar ainda a respeito do tema. Pode ver que a aviação geral está bem mais complexa que a aviação agrícola, mas eu acredito que a gente tem que pensar sempre que vai dar certo, e o setor está melhor, está cada vez. 2021 foram 12 fatalidades, hoje temos 8. Então estamos melhorando e vamos melhorar ainda mais, meu amigo. E eu espero que esses números fiquem cada vez menores. Agora, eu estive conversando com a Renata Camargo, até muito obrigado pela ponte, que é do jurídico da parte ambiental da Única, e nós falávamos o quanto o trabalho do SINDAG se profissionalizou e cresceu muito. E que ganha com isso quem? Todos nós como sociedade. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aí. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo apoio de sempre. Obrigado por abrir essa porta aí para nós. E contem sempre com o SINDAG, conosco, para sempre fazer esse setor crescer, aflorar ainda mais e mostrar toda a parte positiva que ele faz para o país. Aliás, a gente está precisando olhar mais as partes positivas das pessoas, dos lugares, para sermos mais felizes também. Não dizendo que não existe a parte negativa, trabalhando ela positivamente para melhorar ainda mais a nossa vida e de todos os profissionais que estão no setor. Obrigado, amigo. Não tenha dúvida. Eu que agradeço, Júnior. Obrigado e até a próxima oportunidade, amigo. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Hora da Prosa.